Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim, e todos os irmãos e irmãs reunidas ali em Monterrey, México, onde tu te encontras, e também a todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, nesses momentos de hoje, sexta 27 de janeiro deste ano de 2023. O tema que nós temos para hoje é o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos no Ocidente, que foi pregado 30 de novembro de 1997 em Boa Vista, Roraima, Brasil, pelo nosso apreciado irmão William Soto Santiago. Ele usou a escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28, vamos ler aqui esses versículos, onde diz: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, aí na glória escreve em teofania, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí escreve igreja, ou seja, vindo a sua igreja, o Filho do Homem, com seus anjos. Podem se sentar, por favor. Em Romanos capítulo 11, Em Romanos capítulo 11, verso 26, versículo 26 diz: e depois todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, que apartará de Jacó a impiedade, e este será o meu pacto com eles, quando eu tire os seus pecados. De onde virá o libertador? De Sião. E Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos diz na mensagem que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação para trabalhar unidos na obra de Deus, pregado sábado 1 de agosto de 2009 em Monterrey, México, diz: e para o nosso tempo, a revelação virá na mesma forma. A revelação do sétimo selo, a revelação para trazer a fé para o rapto, a revelação para a dispensação do reino, a revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular e a revelação para o povo hebreu. Tudo isso vai vir por meio de Deus através do seu Espírito Santo em e através do mensageiro da era correspondente a esse tempo, a era de pedra angular e a dispensação correspondente a esse tempo que se entrelaça com a dispensação da graça. E na mensagem Shalom, o que foi pregado 2 de janeiro de 1964, na página 32 e 33 nos diz: veja, olhe para cima. E aí ele desenha uma pirâmide e as eras, e desenha uma seta, escreve, desenha uma seta, assim, ou seja, a pirâmide. Olhe para cima e resplandeça com regozijo do Senhor. Saber que você foi privilegiado. Os seus olhos foram abertos e veem este dia. Confie nele para o futuro.
Você viu a Ele vindicando a sua palavra nos dias passados, que vindicou a sua palavra nos dias passados e fez com que todas estas outras coisas acontecessem exatamente na hora que estamos vivendo. Tudo exatamente. A mensagem do sétimo anjo, ambos mostraram no céu, na terra, e o deu a conhecer de três formas para não achar nenhum equívoco. Lembrem, Ele prometeu que voltaria outra vez. Aleluia! Essa palavra vai ser vindicada, a palavra prometida de Deus, com 2000 anos de espera. Ele vai chegar a tempo e escreve 8º dia, ano de jubileu. E do lado escreve, Ele vai chegar a tempo na sua segunda vinda. E desenhe uma estrela de Davi. Não esteja fadigado, Ele vai estar aqui. Como Ele vindicou a sua palavra em cada era, as eras da igreja mostram a mesma coisa. E Ele dá a conhecer do nosso Senhor pela sétima mensagem. E assim sucessivamente. Deus o revelou, o manifestou e o provou. E entre nós hoje, Ele se mostrou aqui conosco e provou e vindicou. Assim também, Ele haverá um milênio e escreve o milênio. O ancião será jovem ali para sempre. A doença se desvanecerá e a morte não será mais. Eles vão construir casas e as habitarão. Eles semearão os vinhedos e comerão do fruto dele. Eles não semearão para outro colher. O seu filho colherá, o seu filho estará vivendo do lado dele. Ele não vai semear para outro comer, cair e outro colher, senão que ele vai viver ali. Amém. Não vai ter nada que possa ferir, seremos mudados do que somos agora para aquela gloriosa imagem do Filho de Deus, no qual é imortal. Os anos nunca o poderão tocar. A idade nunca poderá fazer nada a ele. Ele é imortal. Filho de Deus. Assim que sabemos que estamos no tempo do fim, e ele escreve aí a imagem de Jesus. Estamos, e escreve entrelace dispensacional, e escreve empalme, e uma estrela de Davi aí. Todas estas coisas completamente identificadas, assim vai ser identificada novamente. Agora o futuro, Ele o possui. Como vai ser quando Ele vier? Não sei, mas Ele vai estar aqui. Isso é certo. Quando Ele fará assim e assim, quando irá a maldição da terra, quando esta reflexão bendita do amor de Deus, das árvores paradas ali, brilhando, e as flores e coisas, quando crescerão? Imortais? Não sei, mas serão. Quando todas as reflexões dos corações dos homens desejando viver, e hospitais, e doutores, e operações, e choro e dor, quando isso vai parar? Há um glorioso reinado com Jesus de 1000 anos de Shalom. Quando vai ser? Não sei. Ele disse que estaria ali. Não sei como Ele vai fazer, mas a sua palavra vai ser vindicada quando o sol de justiça se levantará com cura em suas asas. E escreve a transformação. E quem é que vai trazer a cura em suas asas? Os ministérios de Moisés e de Elias. Ou seja, vai trazer a cura completa e total com a transformação. E a parte de cura ali não vai ser uma cura física como você pensa, como dizer que alguém tem uma doença e vai ser tirada deles. Isso é o que Ele está fazendo agora, em tipo, mas a criatura completa será mudada. Isso que é mortal tomará a imortalidade. Isso que é velho sairá à juventude? Amém? Bom, como vai ser? Não sei, mas vai estar ali. Veja tudo o que Ele nos diz ali
da cura das doenças, ali quando ele estava curando, nessa etapa de cura divina, era tipo e figura da cura total que obteremos neste tempo final. E escreve cura igual milagres espirituais. Continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo. Ou seja, através do mensageiro da dispensação do reino, vai vir o Espírito Santo manifestado, lhe dará a revelação a esse mensageiro, que a coma, como se dá em Apocalipse capítulo 10, dando o título de propriedade, e o Espírito Santo, através dele, passará à igreja e depois ao povo hebreu. Essa é a ordem para a revelação, a sabedoria e revelação de Deus para o seu povo, a sua igreja, e também para o povo hebreu. Não tem outra forma estabelecida por Deus para que esta revelação venha e esta sabedoria de Deus ao povo. E aí estará o anjo Gabriel também, porque ele sempre tem estado trabalhando no programa de Deus, e o anjo ou arcanjo Miguel, o príncipe que está pelos filhos de Israel, ou seja, que é uma intervenção celestial, onde os arcanjos Gabriel e Miguel estarão presentes, mas por quanto estão em outra dimensão, não poderão ser vistos a menos que eles se deixem ver. E o reverendo William Branham disse, precursor da segunda vinda de Cristo, que o anjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda de Cristo. Assim que isso foi dito e assim vai ser cumprido, porque foi dito pelo Espírito Santo através do precursor. Portanto, o que ele precursou vai ser o que estará sendo cumprido, e o precursor. E ele precursou o que está prometido na Escritura, precursou a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Por isso, o encontramos falando tanto. Por isso, encontramos falando tanto Deus, a vinda do Filho do Homem, e falando tanto também das duas oliveiras, de Moisés e de Elias, porque ele está precursando a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Por isso, em uma ocasião ele disse que ele não podia precursar apenas a vinda do Filho do Homem. Tinha que ser precursor da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. A vinda do Senhor com Moisés e Elias, como foi visto ali no Monte da Transfiguração, de São Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 9, e também de São Marcos capítulo 9, versículo 1 em diante, e São Lucas capítulo 9. Foi dito que o Filho do Homem viria com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E porquanto o juízo de Deus são os profetas de Deus, vejam, vem com os seus anjos, que são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias prometidos para esse tempo final. Eles estarão anunciando o que Deus estará fazendo, anunciando o que vai acontecer na grande tribulação, estarão anunciando, e todas estas coisas, consequentemente, estarão alertando a humanidade desses juízos que virão, porque a hora do seu juízo chegou. Quando vejamos o anjo mensageiro com o Evangelho eterno, que é enviado em Apocalipse capítulo 14 para pregar a todas as nações, e aí vai se cumprir a Escritura, a promessa que Cristo fez em São Mateus capítulo 24, versículo 14, onde diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim vem na segunda parte da semana número 70. Este é o tempo do fim. Esses 3 anos e meio, mas vai ser pregado este Evangelho do Reino por testemunho em todas as nações. E depois o que diz? E então virá o fim.
el libro de las 70 no livro semanas das de Daniel, 70 semanas de Daniel, en esta versión, nesta versão, en la página 60 na página 60, desde la página 67 na página 67, abajo. abaixo. Luego, cuando tengan la página de ese libro, Depois, quando tiver a para página deste livro, para decirle la página, dizer a vocês a la página de la otra versión. da outra versão. En este empieza diciéndole hermana Neste começa Simpson. dizendo irmã Simpson. Aquí está el párrafo 109 Aqui este é o parágrafo 109, abajo. abaixo. No sé si hay otra versión que Eu não es sei se tem distinta, outra versão que é diferente, para también citarla. para citar também. La hermana Simpson A irmã me Simpson dijo esta tarde, me disse esta ella tarde, dijo, ela disse, hermano Branham, irmão Branham, yo leí el libro entero eu de li o Daniel. livro todo de Eu não sabia Daniel. mais Eu quando não sabia terminei mais que quando quando terminei comecei. que quando comecei. Aquí está, Aqui hermana está, Simpson. irmã Simpson. Si usted está aquí Se esta você noche, está aqui essa yo noite, creo verla sentada allí. eu creio Eu que nunca vou ver dije você sentado ali. Eu nunca nada disse en el nada tráiler. Eu guardei na meu carreta. Eu guardei Porque meus passos porque pensei que talvez chegaríamos a isso. Mas a visão que Daniel havia visto ali no rio, e ele sublinha rio e faz um círculo, mas a visão que Daniel havia visto ali no rio foi selada até o fim do tempo. É a mesma? 79 do outro livro. O que se imprimiu aqui foi a página 79. Foi selado até o tempo, até o fim do tempo. Isso é, deixe-me seguir em frente e ler aqui, vem? Tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Passarão muitos e multiplicar-se-á a ciência. E eu, Daniel, olhei, e eis que aqui estavam dois, um desta parte, a orla do rio, e a outra parte ali no cais do rio, na orla do rio. E vi um varão vestido de lenço que estava sobre as águas do rio. Quando vai ser o fim dessas maravilhas? Se procurar ali na outra Bíblia, está ali em cima da... Para ver se é naquela. Em Apocalipse capítulo 22. Verso 1. Versículo 1. Depois me mostrou um rio limpo de água de vida, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua da cidade, e de um e do outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês o seu fruto, e o fruto da árvore era para a cura das nações, as folhas das árvores. Agora vejam ali. Vamos ver aqui um momentinho.
No livro das eras sem edição, editado, na página 102, diz: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. Esta é a recompensa para todos os vencedores de todas as eras, quando a última chamada à batalha tenha sido feita. Para quando? Para quando tenha sido feito a última chamada à batalha. Quando tenhamos deixado nossa armadura, então descansaremos no paraíso de Deus, e a nossa porção será a árvore da vida para sempre. A árvore da vida, e ele escreve a árvore da vida igual, Jesus. Não é uma formosa expressão, se menciona 3 vezes em Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. Essa é a mesma árvore e simboliza a mesma coisa em cada uma das 6 Escrituras. E escreve 3 vezes em Apocalipse. E aí estão as Escrituras. Aí nós colocaremos essas escrituras. Mas o que é a árvore da vida? Agora, em primeiro lugar, nós temos que saber o que é que significa a árvore. Em Números 24:6, quando Balaão descrevia Israel, disse que era como árvores plantadas pelo Senhor. Árvore, através da Escritura, significam pessoas. Como diz em 1 Salmos, assim que a árvore da vida tem que ser a pessoa da vida, que é Jesus. E escreve a árvore da vida igual Jesus em teofania. Agora, havendo árvores no meio do jardim do Éden, uma era a árvore da vida e outro era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem tinha que viver por meio da árvore da vida e não tinha que tocar na outra árvore, porque morreria. Mas o homem tomou da outra árvore e quando o fez, a morte entrou nele por meio do seu pecado. E ele foi separado de Deus. E aí escreve a árvore da ciência do bem e do mal, o diabo em espírito na serpente. Continuamos aqui no livro das 70 semanas de Daniel. E disse o varão vestido de linhos que estava sobre a água do rio: quando serão o fim dessas maravilhas? Agora escutem. E ouvi ao varão vestido de lenços que estava sobre as águas do rio, o qual lançou à sua direita e à sua esquerda ao céu e jurou, pelo que vive pelos séculos dos séculos, que será por tempos e a metade. Agora já estamos chegando bem. Bom, exatamente. Tempos e a metade. Agora, observe quando cheguemos, vigie quando cheguemos às 70 semanas de Daniel, como isso sai. Isso é quando os mistérios serão revelados. Correto. Tempos e a metade. Quando ele, reticências, ele, pronome pessoal agora, do anticristo, será cumprido o aparecimento do poder do povo santo. Isso é quando rompe o seu pacto na metade da semana. Todas estas coisas serão cumpridas, amém? E eu ouvi, mas não entendi. E então disse: meu Senhor, o que vai ser o cumprimento dessas coisas? E ele escreve ali: o pacto com os judeus à metade da semana. O pacto dos judeus na metade da semana. E disse
anda Daniel, que essas palavras estão seladas e fechadas até o tempo da congregação diz do fim. Oh, não esqueçam disso, até o tempo do fim. Muitos serão limpos e embranquecidos e purificados, mas os ímpios operarão impiamente e nenhum dos ímpios vai entender. Mas os entendidos entenderão. A mensagem do tempo do fim revelará a era da última igreja. Glória, aí está. Oh, uau, me sacode pensar no mistério, as coisas que a igreja no mundo vem aos seus olhos e diz, isso é nessa era. O mistério de quem foi Jesus Cristo, desenha aí uma estrela de Davi. O mistério de quem foi Jesus Cristo, não uma terceira pessoa, não a segunda pessoa, não a terceira pessoa, senão a pessoa de Deus. Todos esses outros mistérios de Deus serão revelados porque está escrito aqui nesse livro. E ele escreve aqui na página 68 abaixo, o tempo do fim é igual o da semana 70. E ele escreve, a mensagem é igual à mensagem de Apocalipse 11. E continua na página 69. E será revelada a geração do tempo, do fim, e desenha uma pedra angular e escreve geração. Eles não podem vê-lo nos seminários e escolas e denominações, mas que os judeus podiam ver. A Jesus sendo o Messias. Não é estranho que eles tratem de pensar que você é um maluco, que você é louco. Não importa que eles pensem que você é nécio. Não é estranho que eles não possam entender, porque você não bloqueia com eles, porque há um poder e uma visão atrás disso. Uma palavra de Deus que foi revelada para pôr a igreja em ordem para o rapto e a ida à casa. Sim, muitos correrão daqui para ali e o conhecimento se multiplicará certamente. Agora, qual é a outra coisa que seria conhecida? Vejam a igreja só. Aqui está, e eu espero que isso não lastime, mas tenho que dizer-lhes. Mas eu tenho que dizer a vocês, fazendo reticências, nesses dias se levantará um anticristo, e escreve 666, ou seja, a besta, o falso profeta. Continua dizendo, o fim para o reino, eu estou na página, eu estou no extrato do nosso irmão William, que Deus nos deu espírito de sabedoria e de revelação para trabalhar unidos na obra de Deus. Continua dizendo, o fim para o reino dos gentios, o fim desse mundo, o fim das trombetas, o fim dos selos e até o fim do sétimo selo. Isso está na página 464 e 466 do livro dos selos. Vamos aí um momentinho para lê-lo ali, na página 464, nos diz, devemos lembrar, abaixo, diz, devemos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, seladas desde antes da fundação do mundo com 7 selos. Tudo termina. Esse é o fim desse mundo agitado, dos sistemas cósmicos, o fim da natureza agitada, é o fim de tudo. E nisso encontramos também o fim das trombetas, das taças, da terra, e até o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso vai ser no dia, e escreve o oitavo dia, quando este grande evento aconteça. Ali, tudo termina. No final, e escreve tempo restante. No final deste sétimo selo, escreve Moisés e Elias, e o sétimo selo, Moisés e Elias, o Filho do Homem com os seus anjos.
No final desse sétimo selo é o fim das eras da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e é até o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. E aí escreve no final da meia hora de silêncio. No final do sétimo selo é o fim de tudo. Veja até onde entra o sétimo selo. Continua dizendo nosso irmão William aqui, assim que podemos ver que tudo isso estará acontecendo nesse tempo final e o sétimo selo será aberto, revelado à igreja, ou seja, a vinda do Senhor com os seus anjos, vinda à sua igreja e depois ao povo hebreu. Assim que é um programa divino, que está oculto ainda dos anjos, mas que será aberto nesse tempo final. Todo esse mistério do sétimo selo, que é a vinda do Senhor com os seus anjos, e então a igreja do Senhor entenderá e receberá assim a fé, a revelação para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Veja que sem o conhecimento do mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, sem esse conhecimento, não tem fé de rapto. Que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação para trabalhar unidos na obra do Senhor. Já vimos como é que tem que vir, esse espírito de revelação e de sabedoria, ou de sabedoria e revelação, o qual já vimos que vem por meio do Espírito Santo, através do mensageiro, primeiro ao mensageiro, e através do mensageiro ao povo. Não tem outra forma estabelecida por Deus. Como Ele operou no passado, vai operar no nosso tempo, porque não fará o Senhor coisa alguma sem que antes revele os seus segredos a quem? Aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Essa é uma das coisas importantes que as pessoas precisam saber para não estar por sua própria conta, para descobrir as coisas, para inventar interpretações. Senão, estar atentos à voz de Cristo, do Espírito Santo, que sempre tem estado falando por meio de um homem, de um mensageiro. E na mensagem Pastores Trabalhando em Harmonia, nos dois acampamentos, em prol da restauração do Reino de Davi, pregado 19 de fevereiro de 2009, em Assunção, no Paraguai, diz: portanto, é no tempo da colheita, que é o tempo do verão, onde vem e se estabelece o reino de Deus, o reino de Deus é restaurado. Por isso, para o tempo da colheita, os anjos do Filho do Homem estarão, que são os ministérios de Moisés e de Elias, para realizar esse trabalho. E agora, o que é a sétima trombeta para os judeus, que é nada menos que as duas oliveiras, Moisés e Elias, é o sétimo selo para a igreja. O mesmo entre a igreja vai ser conhecido como o sétimo selo, e entre os judeus vai ser conhecido como as duas oliveiras. Diz o que é o sétimo selo para a igreja, ou o que é a sétima trombeta para Israel, é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor. Isso fala ali no livro de citações e uns extratos da mensagem Festa das Trombetas. E aqui, em um dos extratos, aqui na página 129, diz: parágrafo 1150 diz: agora, tão logo como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés, e ele escreve Moisés e Elias é igual o mistério da sétima trombeta. E também nessa mesma página, no parágrafo,
11:52. Ele disse que a grande trombeta tocaria, a grande trombeta, não trombetas agora, festa das trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas, senão que debaixo da grande trombeta, a vinda do Senhor, para anunciar a José voltando, vem, todas as nações estariam em Jerusalém, se reuniriam em Jerusalém. Ele escreve: a grande trombeta é igual à vinda do Senhor. Tem outro lugar donde nos dice del sétimo sello, onde nos diz do sétimo selo. 11:43, vamos ver 11:43 também. Sí, esta es 11:43 diz: debaixo da sétima trombeta. E aí escreve Moisés e Elias: é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. E escreve Moisés e Elias. Agora, você diz: mas como vai ser que a sétima trombeta, e colocamos Moisés e Elias é para Israel, mesmo que o sétimo selo, escreve Moisés e Elias, porque é a mesma coisa, o mesmo. Achamos isso debaixo do sétimo selo, que quando essas almas que estavam debaixo do altar ali, as quais receberam túnicas, foram dadas túnicas, não porque as mereceram, porque estavam na dispensação, quando Deus ainda estava tratando com os gentios, e escreve dispensação da graça. E tem outro lugarzinho por aqui, eu estou procurando, onde ele fala que não vai ser uma denominação. Na 11:49, diz: desde a mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Qual é a mensagem do sétimo anjo? Ou seja, aí se refere ao sétimo anjo dispensacional. E Apocalipse 10 foi sétimo selo, as 7 trombetas entre essas duas vozes. Ó Deus, como podemos dizer isso para que as pessoas o vejam? Entre esta sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparecerá um profeta entre os gentios para chamar as pessoas novamente à doutrina original de Pentecostes. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo subida. Todos esses profetas, amém. A palavra do Senhor não pode falhar. Não vai ser uma denominação, e escreve Moisés e Elias, veem? Já olhem seus livros e vejam que se entre a sexta e sétima trombeta não é injetado ali dentro com os judeus sendo chamados fora, entre a sexta e sétima praga, passamos por alto desses 144 mil,
Lembram disso? O qual estava entre, lembram? Entre o, e aí, reticências, o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, havia uma chamada fora dos 144 mil. Lembram disso? Agora, ali é onde estas trombetas entram. Ali mesmo. E aí ele escreve, o chamado aos judeus é igual. É entre o sexto e sétimo selo. E entre a sexta e sétima trombeta. E já tínhamos escrito isso. Vamos continuar aqui. Aí se segue por toda esta linha. Disso, das trombetas. E o que há aí no meio. Tem muito aí. Aqui também em Revelação capítulo 4. Vejam, continua dizendo aqui o nosso irmão William. E como o Senhor vem com os seus anjos, aí estará o ministério de Jesus, o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Por isso vocês encontrarão, por isso vocês se encontram ao reverendo William Branham em sua mensagem, que precursa a vinda do Senhor, fala de Jesus, fala de Elias e fala de Moisés. Porque vem o Filho do Homem com os seus anjos, com as duas oliveiras, vem o Senhor, o anjo forte que desce do céu, vem falando como quando ruge um leão, porque quando se complete a igreja, ou seja, quando já esteja completa a igreja, muda de sumo sacerdote a rei e leão e a juiz de toda a terra. E quando fala, já está falando como leão, não como sumo sacerdote, porque a misericórdia, o tempo da misericórdia termina, o tempo de redenção termina. Agora nesta mesma página, vejam ali, na página onde estávamos do livro de citações, tem uma partezinha aqui, que é o parágrafo 11:51, onde diz: e a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, mesmo tudo, exatamente o mesmo selo. É para quê? Chamar as pessoas, a noiva, fora das tradições pentecostais e mundiais, à expiação genuína. A palavra, Cristo personificado em sua palavra aqui, encarnado entre nós. E aí ele escreve, a expiação hoje é igual à palavra encarnada. E aí entra, tudo isso é cumprido em seguida, logo que ele sai, e muda do trono de misericórdia a trono de juízo. E veja que esse cartãozinho que ele escreveu diz: Elias, Moisés e Jesus são um. São os ministérios de Elias, Moisés e Jesus em um homem, no profeta Ômega, no anjo do pacto, Cristo, o Espírito Santo, em sua manifestação final. E por trás escreve: Ômega, profeta, o profeta Ômega, o último profeta, profeta Ômega.
Apocalipse 1, do 10 ao 11, Isaías 45 e 1 de Reis. E aí em 1 de Reis escreve: Elias a todos os profetas mataram, e só ficou eu, e me buscam para me matar. Agora já tem uma parte onde ele fala do profeta, ou seja, na hora que ele escreve ali ômega, no lugar que ele escreveu. Vejam, na mensagem, o anjo do Senhor, diz o irmão Branham, na página 8 dessa mensagem, que foi pregado 2 de maio de 1951, diz: Muy bien. Muito bem, José, um dos patriarcas, foi vendido ao Egito, um tipo perfeito de Cristo. Um pouquinho antes, vamos ler um pouquinho antes, porque ele desenha duas pedras angulares com as eras, para que o tenham também aí. Na página 7 abaixo diz: agora todos estamos familiarizados com a escritura de como Israel desceu ao Egito. Foi por causa de... Ele foi conduzido ali por fome. A história é muito triste. Todo o Antigo Testamento, falando novamente, creio que em Hebreus 12 diz: portanto nós, também tendo em redor de nós tanta nuvem de testemunhas, despojemos de todo o peso e pecado que nos anseia e corramos com paciência a carreira que temos por diante, a corrida que temos à frente. E desenha aí uma pirâmide e as eras e escreve AT, ou seja, Antigo Testamento, e desenha outra pirâmide com as eras e escreve Novo Testamento. Muito bem. José, um dos patriarcas, foi vendido ao Egito, um tipo perfeito de Cristo, traído por seus irmãos, vendido por algumas peças de prata, aproximadamente 30 peças, quase igual como foi Cristo. Ele usou um saco de muitas cores, como viu em Cristo em Apocalipse 1 sentado no trono, e um arco-íris sobre ele. Aí 7 cores perfeitas, representando as 7 eras da igreja, o arco-íris representando um pacto. O aspecto dele era como pedra de jaspe, o qual é Rubem e Benjamim, o primeiro e o último, o que era, que é e há de vir, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Que maravilhoso! E com ele, e com o pacto, as suas igrejas, 7 candeeiros de ouro atrás dele, cada candeeiro representando uma era da igreja. E ele escreve ali, diz, escreve, ou seja, essa é a mensagem em espanhol. E na mensagem em inglês, na parte de cima ele escreve nessa parte, ou seja, procurando a parte que concorda com o espanhol. Aí em espanhol, mas na parte do inglês, ele escreve, vamos ler um pouquinho mais abaixo, para chegar a essa parte onde ele escreve isso. Diz: e nós estamos vivendo a era de Laodiceia, a última. E ele estava parado com suas mãos estendidas para serem vistas. E ali, uma mão desta maneira era o alfa. Eu li o primeiro escrito, mas vamos ler aqui o que nosso irmão Branham fala. E uma dessas mãos era o alfa e a outra como o ômega. Ou seja, ele estava assim e diz que uma mão, assim, vamos fazer como ele está dizendo, uma mão estendida, e diz, uma mão, e ali uma mão desta era alfa.
e a outra como ômega. E as luzes se apagaram até chegar às eras do obscurantismo e veio descendo como eles entraram, eles também sairão. O mesmo tipo de igreja, mesmo tipo de sinais, mesmo tipo de pessoa, alfa e ômega. Oh, uau, logo penso em Deus falando com José. Depois que o levaram ali, ele era o filho abençoado. E é por isso que eu creio que os homens nascem neste mundo para fazerem certas coisas. José não podia fazer nenhuma outra coisa senão um profeta, porque ele nasceu profeta. Deus pré-ordenou a José para que fosse um profeta. Não importava que tantas maldições e patadas lhe dessem, ele era o profeta de Deus. Ele tinha que sê-lo. Os dons e chamamentos são sem arrependimento. E ele escreve ali, escreve à direita, em cima escreve mão alfa, com as 7 estrelas. A mão direita, e escreve alfa, novamente em cima, a mão direita alfa, com o livro dos 7 selos. A mão esquerda, ômega, com os 2 candeeiros, os 2 ungidos, Moisés e Elias. A era da pedra angular, para a igreja gentia espiritual e para a igreja hebraica. Ou seja, aí estamos vendo tudo que está representado do que o reverendo William Branham falou, e eu volto a ler, para que escrevam ali certinho, os que estão escrevendo essa parte, diz, à direita, aí escreve mão alfa, em cima, com as 7 estrelas. A mão direita, e escreve alfa, com o livro dos 7 selos. A mão esquerda, ômega, com os 2 candeeiros, os 2 ungidos, Moisés e Elias. A era de pedra angular, para a igreja gentia espiritual e para a igreja hebraica. Continua dizendo, o nosso irmão William, da mensagem que nós estamos lendo, as pessoas que receberam a Cristo já estão seguras, e os que não receberam já não têm tempo para recebê-lo. Mas Cristo continua falando, fala como quando ruge um leão e 7 trovões emitem suas vozes, ou seja, quando já se complete o número, vejam que ele continua falando, mas já como leão, que é o que está acontecendo nesse tempo final. É a voz de Cristo falando consecutivamente ao seu povo, e são os trovões clamando, como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. E os trovões revelam o mistério da sua vinda, revelam o mistério do 7º selo, que é a sua segunda vinda, e revela o mistério do novo nome. No livro dos selos, na página 80, nos diz algo ali embaixo, diz... Página 80 do livro dos selos, em espanhol abaixo diz. Agora observe muito bem, isso é algo que vocês têm que captar. Ele tinha estado fazendo a sua obra de mediação, intercessão pelo crente por 2000 anos como um cordeiro. Agora, ele está tomando um passo, saindo da eternidade para tomar o livro do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. O veio? Bom, sigamos. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. E ele escreve ali, 7º anjo dispensacional. Vejam que aí se refere
ao sétimo anjo dispensacional. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim ele o disse. Agora vem o Cordeiro e muda de ser o mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. E escreve leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém os seus direitos. Deus o reteve e esse mistério, mas agora vem o Cordeiro. Ninguém podia tomar o livro porque ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum Papa e nenhuma outra pessoa pode tomar o livro, e na página 81 acima, os 7 selos não foram revelados, mas quando termine a sua obra como intercessor, então ele aparece. E o ancião disse que era um leão, e ele vem saindo. Oh, irmãos, que coisa tão tremenda para tomar o livro e para revelar os mistérios de Deus, os quais foram postos em sua posição e através de todas essas eras denominacionais. E escreve, o ancião disse, leão, rei. E também escreve as eras denominacionais. E em uma partezinha aqui em cima escreve sétimo anjo da sétima era. É igual William Marion Branham, WMB. Sétimo anjo da sétima dispensação é igual o anjo de Jesus. Continua dizendo, e os trovões são os que trazem um avivamento à igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, página 212 do livro dos selos, onde diz, a noiva ainda não teve um avivamento. Serão precisos esses 7 trovões para despertá-la. E diz que vai acontecer porque é uma promessa. Agora, não sei se temos uma chancezinha para ler algo aqui. Na mensagem, veja algo aqui, onde nos diz o nosso irmão Branham, na página 13 desta mensagem, está certo de Deus, diz, podem ir procurando a escritura da harina e o azeite da farinha, a escritura da farinha e do azeite, para vocês terem aí um exemplo do que, uma referência do que o irmão Branham está falando aqui, é Reis, e antes nas páginas anteriores, há uma parte aí que nós vamos tocar no domingo também, mas hoje, nesta noite, nós vamos tocar nesta partezinha aqui, na página 6, ali diz, eu creio que possivelmente aconteceu dessa forma. Talvez ela havia orado durante toda a noite, pedindo que pudessem sobreviver, ou seja, ele e seu filho. Apenas o outro dia, ela podia vê-los empalidecidos, lábios dos seus filhinhos, de uns 3 a 4 anos. Desenha uma estrela de Davi e escreve, o filho da viúva tinha de 3 a 4 anos. Podia ver também como seus próprios ossos se sobressaíam do seu corpo. Tinha que ser algo sumamente terrível para aquela mãe ver aquilo acontecer, embora que ela orava noite e dia dizendo,
Agora a única coisa que nos resta é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vocês sabem algo estranho? Queira Deus que isso fique gravado em suas vidas, embora que já não volte a me ouvir pregar esta mensagem. É algo estranho? Muito estranho. Como é que Deus, em certas ocasiões, permite que as coisas sejam assim? E vamos passar, para não ler só toda essa parte. Depois vocês leem, continua essa história aí, mas vejam em que página, em 1 de Reis 17, eu abri e já estava aqui, ó, 1 de Reis 17. Às vezes isso acontece. Acontece isso com muitos de vocês também, que vai procurar uma escritura e abre e está ali a escritura. Eu já tive também a experiência com o irmão William, que muitas vezes ele ia procurar uma escritura, ele abria e ele dizia, veja, estou falando da escritura. Acontece isso comigo e eu sei que com vocês também, e agora aconteceu comigo também. Eu abri e estava ali. 1 de Reis 17, todo este capítulo, já procuram a outra, na outra Bíblia, algo aqui. Diz, porque vejam que foi Elias. Agora vejam, nesse tempo de necessidade da viúva, o que eu quero é que vocês escrevam ali nessa escritura, porque diz, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora, observem algo, ele escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 14, e 11 do 15 ao 19. E estes são os ministérios de Moisés e de Elias se repetindo neste tempo final. E também tem outro lugar aqui. Em Santiago, capítulo 5, versículo 17 diz, Elias era um homem sujeito a paixões, semelhante à nossa, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Isso é poder sobre a natureza, sob o 6º selo, com o qual são os ministérios de Moisés e de Elias. E podem também anotar aí a página 53 do livro de citações.
no parágrafo 462, na metade do parágrafo, para não ler tudo, vocês podem ler depois, diz, Elias ficou ali em cima, um pouquinho mais abaixo da metade. Elias ficou ali em cima e desenha uma pedrinha angular, até que Deus o moveu. Ele não tinha avivamentos, ele não pregava contra ela, contra nada, ele só ficou ali em cima. Com Deus só com Deus, lá fora no deserto, sozinho com Deus, porque ele era homem do deserto, ele foi criado no deserto. João também foi criado no deserto. Ele foi ao deserto, só com Deus. Tirado da igreja depois que deu essa mensagem. Ele foi. Depois um dia Deus chamou outra vez, escreve quinto Elias. Em cima escreve quinto Elias, mas do lado escreve quinto Elias, quinta vez. E também escreve Elias no monte de Deus. Aqui ele vem fora. Escuta com sumo cuidado e atenção agora. E não se zangue comigo, eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Quando ele saiu, eu estou dizendo, assim diz o Senhor. O que nós vamos ler agora mais à frente, porque a viúva, vejam ali, passou por um momento muito difícil, porque estava por passar um momento difícil, porque acabaria a farinha e o azeite, e depois ela já morreria, porque já não tinha mais nada, mas já estava esperando o assim diz o Senhor. Lembrem que o filho tinha de 3 a 4 anos. Quando ele saiu, o que Deus fez? Ele mandou para uma viúva. E o que aconteceu? Escreve a viúva e seu filho. O que aconteceu? Quando o resto do mundo estava perecendo e faminto, lembrem, não só de pão vive o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mundo está em escuridão e o mundo está faminto de ouvir a palavra de Deus. Porém, vejam, e o que aconteceu? Quando o resto do mundo estava perecendo e morrendo de fome, ela e seus filhos e a sua casa comiam 3 boas refeições por dia. Revelação divina na palavra. E desenha uma estrela de Davi. Vamos parar aí, essa parte aí, onde isso que ele fala aqui, vejam, na página 13 da mensagem, diz agora, tão certo de Deus, a mensagem, para que isso está preparado? Está preparado para a cruz, está preparado para um sacrifício pessoal. Isso é o que você tem que fazer. Se a palavra tem sido pregada a você e você já misturou com isso o Espírito, então o sacrifício vai ser negar qualquer dor, será negar qualquer doença, negar qualquer coisa que é contra a palavra e permanecer firme nisso. Ele está falando das 2 varas, da lenha, que coloca duas varas cruzadas, e agora mais à frente ele explica. O doutor vai dizer isso, mas isso não fará nenhum tipo de diferença a você. Você vai se manter firme, porque você sabe que foi Deus que o disse. A farinha veio, você conseguiu o azeite e o misturou. Agora eu posso ouvir uma voz, página 4.
Página 14. Eu posso ouvir uma voz e depois do amanhecer, uma voz que fala e diz: sai fora e consegue 2 lenhas. Você notou como é que a Escritura diz 2 lenhas? A cruz. Ela tinha farinha e o azeite, mas agora ela foi chamada a agir. A igreja noiva está agora chamada a agir. Mas vejam, não importa o que você tenha, a quantidade de farinha e azeite que você tenha, você tem que agir. Um sacrifício pessoal, 2 lenhas. E naqueles dias eles não tinham nenhuma melhor forma para fazer fogo. Nesta forma, quando você toma uma lenha e o coloca a metade na outra em forma de cruz, ou seja, assim, você acende no meio e terá apenas que se manter empurrando os extremos, ou seja, as pontas. Acende o meio e vai empurrando ali os cantos. É assim como os índios fazem essas fogueiras. Eu fiz esse tipo de fogueira durante toda a noite, simplesmente colocando lenha em forma vertical e o outro horizontal, e vou empurrando enquanto vão queimando. Aquelas lenhas formavam uma cruz. E a Bíblia diz 2 lenhas. A voz disse: sai fora e consegue 2 lenhas. Ao mesmo tempo, ali na montanha havia uma voz, como de trovão, que veio ao profeta e disse: anda à cidade, eu ordenei. Ó Deus, ambos estavam obedecendo. Algo estava acontecendo. Ambos estavam obedecendo, o profeta e a viúva. Se os pregadores pregassem a palavra e o homem a recebe e a põe por obra, algo tem que acontecer. Se você é um pecador, você precisa ser salvo, e se encontra doente, você precisa ser curado, porque Deus prometeu. Se nós estamos certos de Deus, tão certos como que Ele é Deus, Ele tem que guardar a sua palavra seguro. O mandamento era: anda à cidade, porque eu ordenei a uma mulher viúva, reticências, uma visão veio ao profeta, veio uma visão ao profeta e ele começa a se ver caminhando. Ele não sabe para onde ele vai se dirigir. Também não faz diferença nenhuma para ele. Ele simplesmente está obedecendo. Ela não sabia onde poderia achar a lenha, mas ali fora se encontravam as 2 lenhas. Ela saiu ali fora, olha o seu entorno e olha e exclama: oh, que calor! Ela podia ver ali o burbúrio da cidade, o burburinho da cidade, podia ouvir aquelas pessoas silenciosas regressando, gritando, bebendo seus licores e fazendo todas essas coisas. Ela olhou ao longo da rua, sem ver nada. Depois achou uma lenha, a parte da cruz, o seu sacrifício. Depois recolhe outra lenha. E no mesmo instante em que estava recolhendo a outra lenha, reticências, e desenha uma estrela de Davi. Oh, quão triste haveria ter sido a morte aceitando as portas, batendo as portas. A única coisa que separava da morte era aquele bocado de pão. Isso seria tudo. Mas em algumas ocasiões, é exatamente no meio da tristeza, quando podemos ouvir a voz. Depois que tinha recolhido a segunda lenha e se caminhava até sua casa, uma voz chegou até a porta que dizia: eu te rogo que me tragas um pouco de água. Ou seja, é Elias falando. Na página 15, e ela voltou para olhar, sustentando a lenha na sua mão, já tendo amassado a farinha e o azeite, e ela tinha pensado em ter preparados. Assim é como o Espírito e a Palavra têm que ser amassados para serem colocados sobre a cruz do sacrifício, para negar tudo aquilo que contradiga ao que você pediu. Correto. E desenhe uma estrela de Davi.
Já o amassei, agora eu vou sair para recolher a lenha. E então foi quando ouvi uma voz que dizia: eu te rogo que me tragas um pouco de água e um copo. E ela voltou e se encontra com o que está na sua porta, um homem. Depois, um homem com a barba grande, com sua cabeça careca, calva, olhando da porta, vestido com pele de ovelha. A sua aparência era como de um venerável ancião. E ela disse: vou compartilhar a minha água com ele, águas de vida. Você está desejoso de compartilhá-la com qualquer pessoa e contar a qualquer um? De ir a qualquer parte. Senhor, permita-me um momento. Enquanto ela voltava com a lenha, a voz soou novamente dizendo: te rogo que com a água me tragas também um pouco de pão na tua mão. Pão de vida, água de vida. Seria de vida? Então, logo como se terminasse isso, ela morreria. Me traz o teu pão e me dá da tua água. O que é que podemos encontrar aqui? O que é que isso nos ensina? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Me traga um pouco de água e um bocado de pão. E desenhe uma estrela de Davi ali. E ela lembrou da sua tristeza. Eu posso ouvir ela dizer: Senhor, algo como isso. Você é uma pessoa distinta, diferente do que eu já tinha visto. Quando você fala, você parece estar certo do que está dizendo. Mas eu não tenho farinha suficiente, eu tenho apenas um pouquinho de farinha e umas gotas de azeite. Eu acabo de amassar e agora eu ia cozinhar com esta lenha. Eu penso em comer com meu filho e depois morrer, já que isso é tudo o que eu tenho. Depois, o próximo que ouvimos é: prepara primeiro para mim. Deus primeiro, e desenhe uma estrela de Davi. Não importa o que as pessoas digam, não importa quem seja, não importa a evidência, ou quão obscuro pareça, não importa o que for. Tome primeiro a Deus, primeiro a sua palavra. O doutor disse que já não tem cura para mim. Tome primeiro a sua palavra. E escreve a de Deus. Eu sou um pecador, eu sou uma prostituta, eu sou um jogador, sou um bêbado. Seja primeiro a palavra de Deus. Se os seus pecados sejam como a grã, serão embranquecidos como a neve. Se for vermelho como carmesim, vão ser como branca lã. Deus é primeiro. Anda e traga um pouco de pão primeiro. Me traz tudo o que tu tens. Você está disposto a colocar tudo nas suas mãos? A minha vida, tudo o que sou. Eu tenho 50 anos. Eu tenho 50 anos. William Branham estará disposto a te dar a mim? E filhinhos, vocês estão dispostos a colocar suas vidas em minhas mãos? Desejam fazer isso? Podiam fazê-lo? Pessoas doentes, vocês poderiam confiar em mim? Me tomem em primeiro lugar. Agora veja o ensinamento que o irmão Branham está falando aqui. Está captando a atenção do povo. E assim a fé, aumentando, pondo a escritura da viúva com seu filho, o qual representa algo muito importante, e ali está captando a atenção do povo, e está colocando a atenção nele, a fé nele. Tomem-me em primeiro lugar. Me dei um bocado de pão em tua mão e um pouco de água. E ela olhou a ele, algo disse a ele, dentro de si, que aquele homem sabia do que estava falando. Deus conhece os seus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eles sabem se é escriturístico ou não. E desenhe uma estrela de Davi. Se está correto ou não. Ela decidiu obedecer. Vejam, a obediência.
É isso que você precisará fazer. E no momento na qual ele escolheu obedecer, no momento em que ela escolheu obedecer o que o profeta dizia, então um trovão saiu dos céus, que quase todo homem pode ter ouvido. Vejam, um trovão, a voz dos 7 trovões. Tem um trovão que sai da voz do profeta, que cada pecador e pessoa doente almeja ouvir, que é o assim diz o Senhor. Quanto almejamos ouvir isso? E escreve: um trovão sai da voz do profeta. Como as pessoas se sentam na frente da minha casa para dizer-me: venha à minha casa, minha filha tem isso ou aquilo, meu pequeno filho, meu aquele. Simplesmente diga a palavra. Como você poderia dizê-lo antes de que viessem à sua boca? Se você fizesse assim, este então seria você que estaria falando. Mas o que eles almejam ouvir é o assim diz o Senhor. Ela saiu daqueles muros porque ela estava obedecendo. Portanto, aquela tristeza se quebrou. Assim diz o Senhor. A tigela de farinha não será escassa, nem acabará a botija do azeite até que ele diga que o Senhor dará chuva sobre a terra. Que consolo! E ela preparou o bolo e entregou ao profeta. Depois, voltou e cozinhou outra para ela e seu filho, de forma que comeram e beberam o suficiente como nenhum outro naquela terra. De onde veio? De onde saía isso? Cientificamente, me diga. De onde saía essa farinha? De onde estava saindo este azeite? Quem colocou esse azeite ali no vaso, na botija? E ela vertia azeite até que a botija ficava vazia. E ela esvaziava a tigela de farinha a cada manhã, até ficar completamente limpa. Mas no dia seguinte, quando ela voltava, ali estava novamente. De onde vinha? Coloque a Deus em sua palavra. Esteja seguro de Deus, Ele é o Criador. E ele escreve: o azeite e a farinha usava toda. E no outro dia tinha mais. Possivelmente você perdeu a sua saúde, possivelmente você perdeu o companheirismo. Coloque Deus em sua palavra e esteja certo de que Ele é Deus. Esses tempos de obscuridade, de escuridão, ele escreve uma estrela, desenha uma estrela de Davi, que agora parecem tão difíceis, não vão parecer tão obscuros se você apenas toma a sua palavra e está seguro de que Ele é Deus. E agora, vejam que tem algo que vai estar acontecendo nesse tempo final, onde tudo vai chegar à parte culminante, em uma grande carpa catedral, onde ali vai estar sendo manifestado em toda a sua plenitude, o assim diz o Senhor, onde estará sendo operado, nesse tempo, os ministérios, na etapa de adoção de Moisés e de Elias, e as pessoas estarão olhando a esse lugar, assim como ali ele estava, narrando como quando as pessoas estavam na frente da sua casa, e o que desejava é que ele falasse a palavra para a cura desse, daquele, do outro, de algum parente, de alguma pessoa, porque eles estavam certos de que o irmão Branham, se falasse a palavra, a pessoa seria curada. Ou seja, tinham primeiro o profeta e criam
que ele, falando a palavra, eles iriam ficar curados, tipo e figura do que vai acontecer e do porquê. Esta fila de oração tão longa e interminável vão estar crendo na manifestação de Deus em toda a sua plenitude, nessa parte culminante, no clímax, já na parte para que aconteça nesses dias a ressurreição. E vai ser um ministério adotado, mas vejam, que aí vão estar olhando essa manifestação. Esta narração, que eu li apenas algumas partes, é muito importante e nos mostra ali tudo o que vai estar acontecendo nesses últimos dias. Mas lembre que é primeiro a palavra sendo revelada, que é o maior milagre que pode acontecer no meio da raça humana e no meio do povo de Deus. O abrir a palavra, dar a revelação ao povo, e nesse tempo final, o que mais é a revelação do mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que é a que dá a você a fé de rapto. Mas vejam, esta página 16 e este parágrafo é muito significativo, porque ali, eu vou ler novamente, minha vida, tudo o que sou. Eu tenho 50 anos. William Branham. Tu estarás disposto a te dar a mim? Filhinhos, vocês estarão dispostos a pôr as suas vidas em minhas mãos? Desejam fazer isso? Lembrem, esse quarto Elias falando, o ministério de Elias falando. Desejam fazer isso? Poderiam fazê-lo? Gente doente, vocês poderiam confiar em mim? Tomem-me em primeiro lugar. Deus está fazendo algo. E à medida que vamos avançando, a fé vai aumentando. Na página 98 do livro das Eras sem edição, diz: na metade do parágrafo ali, em uma oração, ele cita aqui: a palavra, quando a palavra, pelo Espírito Santo, a palavra é plantada no coração, que tem o Espírito Santo, e produz o que a palavra diz que produziria. E a palavra pode definir o pensamento do coração? Glória, oh, uau! Oh, que define o pensamento e as intenções do coração. A palavra o faz. Sai da sua boca uma espada aguda de 2 gumes, desperta os pagãos. Tem que acontecer algo um desses dias, sim. A palavra de Deus, o seu nome era o Verbo, Verbo de Deus, a palavra manifestada. E aí escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. É a palavra de Deus manifestada, ou seja, feita carne,
E vamos terminar aqui no parágrafo onde nós paramos, da página 53 do parágrafo 462, e eu espero que vocês o vejam, amigo. Agora nós não temos tempo para tirar o resto da história. Vocês sabem como ele teve que vir com uma declaração forçada a Baal. Ele o fará um desses dias. Não se inquiete. Quando ele venha caminhando fora deste deserto, vocês cuidem, que é o que toma lugar. E escreve o quinto Elias. Está acontecendo algo no meio da igreja, o qual é o que nós precisamos. Continua dizendo, portanto, eu já estou lendo aqui da mensagem que nós estávamos lendo do nosso irmão William, portanto, o avivamento prometido para a igreja noiva vem pela voz de Cristo como leão, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões falando as suas vozes, ou seja, trazendo a sua mensagem em forma consecutiva. O tempo todo ele falando, não como as eras que falou, em uma era por um mensageiro ou uma pausa, uma brecha, e depois começou mais à frente outra era. Através do mensageiro desta era, Cristo falou novamente, e assim por certa ocasião diferente, entre os gentios, durante as 7 eras da igreja, mas a era de pedra angular se percorre em forma consecutiva 7 etapas, onde Cristo, para cada etapa, fala, porque Cristo estará falando em forma consecutiva e revelando tudo relacionado ao 7º selo, onde inclui o seu novo nome, porque vem com um novo nome que ninguém conhece. Inclui a fé, a revelação do rapto, ou seja, que tudo isso que será revelado é a fé, a revelação que a igreja precisa para ser transformada e raptada. Assim como a revelação para obter o perdão de pecados e obter o novo nascimento, essa revelação vem na pregação do Evangelho de Cristo, onde se revela o mistério da primeira vinda de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário como sacrifício de expiação por nossos pecados, e assim nasce a fé de Cristo na alma da pessoa e obtém a salvação e vida eterna recebendo como Salvador e obtendo a fé, a revelação da segunda vinda do Senhor. Se obtém assim essa fé de rapto, ou seja, ali se recebe o corpo teofânico e aqui se recebe o corpo eterno e glorificado. Em uma mensagem ele falou, que é o que citamos nesses dias, onde ele diz, a dispensação da graça. Na dispensação da graça se recebe o corpo teofânico e na dispensação do reino se recebe o corpo eterno e glorificado. Na mensagem Os Mistérios de Moisés e de Elias, operando no fim do tempo, pregado domingo, dia 10 de março de 2013, aqui em Caiei, Porto Rico, diz, é importante vigiar Elias, porque lhe será concedido ver a vinda do Senhor no último dia. A todos aqueles que estarão atentos, esperando a vinda do Senhor, e verão primeiro a Elias, e depois verão a Moisés, e depois verão a vinda do Senhor, o Senhor vindo por sua igreja. E isso vai ser o 7º selo que vai ser aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo, para dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O 7º selo é a vinda do Senhor. O 6º selo é Moisés e Elias. São Moisés e Elias em seus ministérios, ou seja, Deus, por meio do seu Espírito, repetindo os ministérios de Moisés e de Elias no tempo final. Estes são as 2 oliveiras prometidas, os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus, assim como estavam do lado de Jesus, um a cada lado. Isso é aí mostrado o que foi no Monte da Transfiguração, onde Jesus estava sendo adotado. Bom,
Eu creio que nós podemos fazer uma pausa. E assim, deixamos já, nós nos colocamos de pé e deixamos assim, no tema que nós temos para hoje, o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos no Ocidente. Ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.